Olá, turma! Tudo bom com vocês? Então, hoje iremos continuar com a aula de língua portuguesa e iremos fazer uma revisão sobre o que é verbos. Então, turma, já fiz atividade, já expliquei um pouco para vocês, mas hoje, mais uma vez, vou estar falando sobre o verbo. Lembre-se que vocês estão vendo o verbo desde o segundo ano, né, turma? Quando vocês tinham o quê? 7 anos de idade, vocês já estão vendo o que é verbo, viu? Então não é para esquecer, tem que estudar mesmo o verbo, muito bom para vocês. Porém, vamos lá. Turma, pergunta, o que é verbo? Então quando eu estiver falando sobre verbo é aquela classificação, né, na gramática daquela palavra que ela exprime o quê? Ela está relacionada a uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ok, turma? Então, o verbo, em resumo, é isso. Então, vamos colocar em prática em uma frase. Então, lembre-se que meu nome é Jander. E o que? Vamos colocar um verbo para dentro de uma frase. Então, Jander pegou a bicicleta. Então, turma, qual é o verbo? Turma, o verbo é pegar a bicicleta. Espero que tenham entendido. Então, levando em consideração essas informações sobre verbos, já vimos verbos no infinitivo, que são aqueles terminados em R's, que são impessoais, não estão falando diretamente a uma pessoa. Também vimos ele no modo imperativo. João, pega aquela bicicleta. Ou então, desliga essa luz. Entenderam? Então, turma, já vimos esses verbos no modo imperativo. Porém, hoje vamos falar sobre uma outra classe gramatical que está relacionada aos verbos, que é os advérbios. Então, olha só, até o nome é meio que parecido. Então, ele está relacionado ao verbo. Então, turma, toda vez que vocês virem o advérbio em uma frase, ele estará relacionado aos verbos. Então, não esqueçam isso, uma dica super importante. Então, é muito importante você saber quem praticou a ação, né, da frase, qual é a ação praticada, e também ver se tem algum complemento. Por exemplo, os advérbios, né, turma? Que aí fica bem mais fácil você montar na cabeça todo esse raciocínio lógico, que é muito fácil. Por exemplo, Jander pegou a bicicleta. Jander sou eu, que é a pessoa que vai praticar a ação, né, de pegar um objeto, que é a bicicleta. Entenderam, turma? Agora, se eu falo, Jander pegou fortemente a bicicleta. Lembre-se, o advérbio ele está relacionado ao verbo. Então, pegou é o verbo, fortemente é o advérbio. Entendeu? Ele dá uma intensidade, ele está relacionado ao verbo. Entenderam? Na hora que vocês lerem a frase, vocês irão observar esse detalhe. Então, convido vocês a irem lá para a página de número 32 e 33 do nosso livro, que irá meio que fazer uma introdução de vocês a essa classe gramatical, que é muito legal, muito importante, Eu sei que vocês irão tirar de letra, ok, turma? Então vamos para o vídeo. Turma, então vamos para o nosso livro. Para quem tem, para quem não tem, peça ao seu responsável, peça para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, avô, quem cuida de vocês, irem na escola. São poucos alunos que faltam buscar os livros, mas é muito importante, hein, turma? Já estamos terminando o primeiro bimestre aí, então vamos lá. Turma, compare as frases, depois responda. Então vamos lá, temos esse quadrado, então vemos que temos 3 frases e ambas dá para ver que temos o quê? 3 verbos. Então vamos à primeira frase. Turma, na primeira frase vemos que o verbo é lavar. Então, vamos lá, lavar as folhas de alface. Ok? Então qual é o verbo? Lavar. O que vai ser lavado? As folhas de alface. Ok, turma? Então vamos para a outra frase
Eu quero que vocês observem que além do verbo, temos uma outra palavra que está de azul. Então, lembra que a gente já falou logo no início da aula, mas observem que ela vai modificar o verbo, ela vai dar uma intensidade a mais ao verbo. Então, vamos lá. Lavar bem as folhas de alface. Então, observem que a palavra azul, ela está relacionada à palavra lavar, que é o nosso verbo, né? Tomar. Então, ele pede para que você lave, e não é só lavar, você tem que lavar bem as folhas de alface. Entenderam como ele dá uma intensidade, ele modifica o verbo na questão a mais? Então, vamos à próxima frase. Já começa com o não lavar as folhas de alface. Então, observem, aqui ele modificou bem a frase. Se não tivéssemos esse não, seria lavar as folhas de alface. Então, você iria lavar as folhas de alface. Porém, existe um não. Esse não, ele dá a sensação de negação. E ele está aplicado essa frase justamente para isso. Para que a pessoa, quando leia, veja que não lavar as folhas de alface. Deu para entender? Essa palavra azul, ela é também um advérbio. Nessas duas frases, vemos o azul sendo os advérbios. Turma, então agora iremos responder a letra A, B, C e D. Letra A faz a seguinte pergunta: qual é o verbo das frases acima? Já expliquei, né, turma? Então agora vamos colocar em prática qual é o verbo. Bem fácil. Então, letra B. Qual a diferença entre lavar e lavar bem? E a outra é lavar e não lavar. Turma, letra C. Qual palavra modifica o sentido do verbo em cada frase? Lembra que eu falei isso? Quem prestou atenção vai saber de primeira. Quem não conseguiu entender, assiste de novo o vídeo que está bem explicado. Então vocês irão ver quais são essas palavras que estão modificando o verbo, que estão diretamente ligadas ao verbo. Letra D. Como se chama essa palavra? Vamos lá responder? Turma, então, vamos aqui, continuar vendo, sobre os advérbios. Turma, não é verbo, é advérbios. Eles estão relacionados ao verbo. Então, turma, vamos ler essas 3 frases abaixo e vamos observar que temos 3 advérbios diferentes. Então, primeira frase é misturar os ingredientes cuidadosamente. Próxima, misturar os ingredientes vagarosamente. E a próxima é misturar os ingredientes delicadamente. Turma, vamos lá responder agora a questão A, B, C e D. Turma, o que esses advérbios têm em comum? Então vocês irão ver nessas 3 frases esses 3 advérbios diferentes, porém eles são meio que parecidos em algum aspecto. Então vocês irão falar para mim, né? O que eles têm em comum, né? Muito fácil, de vontade de passar a cola, mas eu sei que vocês são inteligentes e não precisam disso. Letra B, a palavra cuidadosamente, olha lá, cuidadosamente é derivada de cuidado, turma. Olha lá, bem parecido, né? Só tem um finalzinho diferente. E de quais palavras são derivadas vagarosamente e delicadamente? Letra C, turma. Cuidadosamente significa com cuidado, não é isso? E deu o significado das palavras vagarosamente e delicadamente. Letra D. Agora você sabe qual é a regra para formar esses tipos de advérbios. Então, vocês observaram, né, na letra A que elas têm algo em comum. Vocês viram na letra B que como é feita essa derivação, né, turma? Tipo, sabemos que a palavra cuidadosamente é derivada do cuidado, né? Então, as outras palavras elas seguem essa mesma regra. Entenderam? E também vemos na letra C, por exemplo, os significados dela. Então, turma, vamos para 16, né? Então, vamos lá. Observe como os advérbios modificam os verbos. Turma, eu espero que vocês tenham entendido na atividade anterior como são os advérbios, né? Como eles
têm assim um significado também, e eles são bem importantes dentro de uma frase porque eles modificam o verbo. Porém, agora nesses dois quadrados iremos observar melhor. Então, não misturar os ingredientes é a frase do primeiro quadrado. Então, observem. Turma, qual é o verbo? O verbo é misturar, ok? Bem fácil, ó, vimos que o verbo é misturar, é aquela ação de misturar algo, né? De mexer, misturar. Então, esse é o verbo. Então, porém, vemos um advérbio, que está logo no início da frase, que está relacionado ao verbo, turma. Então, o azulzinho, ele é o advérbio, então ele está modificando, né, o verbo, que é misturar. Então, vocês observem que se fosse falado sem o advérbio, seria misturar os ingredientes. Porém, o advérbio ele está modificando, ele está dizendo que não misturar os ingredientes. Logo, é uma negação, turma. Vemos também no outro quadrado, o azul, que ele pede para que misturar os ingredientes devagar. Então ele está fazendo uma observação, né, que você não pode mexer de qualquer jeito. Você deve misturar os ingredientes devagar. Então esse advérbio está dando um modo de como deve ser feito. Ok? Deu para entender? Então, Turma, então agora iremos resolver alguns exercícios, né, para que fique melhor sobre essa questão do advérbio, né, turma? Então, vamos ver que ele já coloca os exercícios logo de início e depois iremos ver as frases abaixo. Prestem atenção, turma. Letra A, ele já fala para que você copie as frases abaixo no seu caderno. Então, neste momento iremos usar o nosso caderno, viu, turma? Letra B, ele quer que você circule os verbos, turma. Letra C. Turma, agora essa eu peço que vocês observem bem que na letra C ele pede para que vocês façam setas ligando os advérbios em destaque aos verbos. Então vamos aplicar tudo que eu já expliquei desde o início da aula até agora nessa forma desse exercício. Então vocês irão ver nas frases esses advérbios e irão ligar eles por setas até o verbo. Então vocês terão que encontrar o verbo para ligar o advérbio a ele. E por último, turma, eu peço que vocês façam a letra D, que é o quê? Explique como os advérbios modificam o verbo. Turma, agora iremos responder, né, esse exercício. Prestem bastante atenção no que foi pedido nas perguntas, né? Então vamos lá. Primeira frase diz assim: mamãe certamente fará essa receita. Turma, então vocês irão copiar a primeira frase, a segunda frase, a terceira e a quarta, tá bom? Então lembrando. Então vamos a mamãe certamente fará essa receita. Turma, observem também que os advérbios eles estão coloridos de azul, então fica bem mais fácil. Logo iremos responder a letra B. Vamos procurar o verbo? Turma, eu espero que vocês tenham entendido. Então, verbo, ele é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Nessa frase, ele é uma ação. Então, qual é essa ação? Que a mamãe certamente fará. Então, ó, ela fará essa receita, né? Então, já achamos o verbo, né, turma? Muita calma e paciência e nós iremos responder. Então, achando o verbo, vocês farão a ligação do advérbio até o verbo. Então, o advérbio é certamente, então vocês farão uma seta ligando até o verbo, que é o verbo fará, do verbo fazer. E por último, vocês irão explicar, né, turma, como esse advérbio modificou. Então, podemos ver que a mamãe certamente fará essa receita. Então, o advérbio, ele dá certeza, né? Ele afirma que a mamãe irá fazer essa receita. Então, observe que ele dá essa afirmação, ele dá essa certeza que ela fará. E assim vocês irão fazendo, responde, aí faz a outra frase, copia no caderno, procura o verbo,
faz a ligação e explica por quê, fazendo essas 4 frases em seus cadernos. Lembre-se de colocar o cabeçalho, colocando o seu nome, para que fique melhor na hora de corrigir, tá bom? Então, turma, essa foi a nossa aula, né, de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, revisado também sobre os verbos e tenham aprendido um pouco mais sobre os advérbios. Turma, lembrando que os advérbios, eles são essa classificação gramatical que está ligada ao verbo e que tem a característica de modificar o verbo, modificar em ambos sentidos, de negação, de afirmação. Porém, eu não irei entrar de fato muito a fundo, né? Isso é só uma aula para iniciarmos falando sobre os advérbios, turma. Então eu acredito que os exercícios e toda a explicação do nosso livro tenha ficado bem claro na mente de vocês. Caso vocês não tenham entendido, que vocês mandem a pergunta de vocês, ó, professor, eu não consegui entender. Professor, eu entendi, eu achei legal. Então eu preciso da informação de vocês para saber se vocês aprenderam, ok? Então, turma, vamos fazer nossa atividade. Eu espero, vendo todos participando. E é isso aí, turma.